Ah, Acapulco. Sol, mar, praia, hotel, piscina e algumas lendas urbanas. Pois é, tem muita gente que ainda acredita numa história contada sobre esses episódios do Chaves em Acapulco, de que esses seriam os últimos episódios com Carlos Villagrán, o Kiko. Bora desvendar essa história em mais uma edição do Extra Extra? Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um episódio reconhecido por 10 entre 10 fãs de Chaves, a história da saga de Acapulco. Todos os fãs sonham em ir lá para Acapulco, se hospedar no mesmo hotel onde a turma ficou, ficar girando lá na porta giratória que nem o Chaves, se hospedar no apartamento 1027, que é o mesmo em que o seu Barriga e o Chaves ficaram, curtir aquela piscina, um final de tarde que nem no clipe do Boa Noite Vizinhança. Mas antes da gente falar dessa história do Kiko, vamos contar como começou essa história lá das gravações de Acapulco. Naquela época, o então Hotel Continental Acapulco era de propriedade da família Azcárraga, os mesmos donos da Televisa. E para fazer um merchan, levar mais gente para se hospedar lá naquele hotel, eles resolveram fazer um episódio de Chaves e do Chapolin também lá em Acapulco. E isso aconteceu lá no ano de 1977. Durante uma semana, o elenco ficou lá no hotel gravando 2 episódios do Chaves e um episódio do Chapolin. Esse episódio do Chapolin se chama Um Chapolin em Acapulco, em que o Chato Resto, o ator interpretado pelo Horácio Gomes, ele desiste de participar da produção do filme do Chapolin e o próprio herói acaba sendo chamado para fazer as vezes do ator e interpretar ele mesmo no filme. Enquanto isso, tá ali às voltas com as confusões armadas pelo Sr. Trocadeiro, um cara meio lelé da cuca que se intitula como o Homem Nuclear. Já os episódios do Chaves foram intitulados aqui no Brasil como Os Farofeiros. A primeira parte, que se passa ainda na vila, foi exibida pela primeira vez aqui no Brasil no ano de 1988. As 2 continuações, que se passam lá em Acapulco, foram estrear 3 anos depois, em 1991. E naquela época que eles tinham o costume de abrasileirar algumas coisas do roteiro, para deixar com uma cara mais de Brasil aqui, eles trocaram Acapulco por Guarujá, que é uma praia do litoral paulista, e ficou assim na dublagem. Chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o Sr. Barriga. Mas não teve jeito. O que pegou mesmo foi Acapulco. O SBT chegou até a fazer uma montagem bem ruinzinha, colocando a voz da dublagem falando Acapulco em cima de quando eles falavam Guarujá no episódio. Como é que chegou aqui no Acapulco? Que eu vim com o Sr. Barriga. Mas ainda bem que isso aí durou pouco tempo e o que prevaleceu foi a versão em que eles falam Guarujá mesmo. E bem, se eles queriam que o hotel fosse conhecido, eles acertaram em cheio. Hoje, um dos maiores sonhos dos fãs é viajar lá para Acapulco e muitos já fizeram isso. Foram lá, visitaram o hotel, se hospedaram no mesmo quarto e o hotel hoje se chama Empório Acapulco, foi vendido já pela família Azcárraga e teve algumas mudanças em mais de 40 anos. Por exemplo, não tem mais aquela pedra com o trampolim de onde o Chaves e o Chapolin saltaram. Sai de baixo! A porta giratória ficou muito mais moderna também, mas continua lá o mesmo hotel, Empório, onde a turma se hospedou. Tá bem, Antônio, já falou demais de Acapulco, mas essa é a história aí do Kiko. Pois bem, os episódios de Acapulco foram ao ar originalmente em 1977, os 2 do Chaves nos dias 6 e 13 de junho daquele ano, e o do Chapolin no dia 15 de junho de 77. Naquela temporada, o Carlos Villagrán estava normalmente no elenco do Chaves e do Chapolin, e o Carlos só foi sair das séries no final da temporada de 1978. O último episódio que ele gravou foi a Escolinha do Professor Girafales. Às vezes, entre uma temporada e outra, a Televisa reprisava alguns episódios de Chaves e do Chapolin. Isso aconteceu na virada de 1978 e o começo de 79, quando justamente eles reprisaram esses episódios de Acapulco. E aí aconteceu o seguinte: por conta dessas bagunças aí da Televisa, eles começaram a vender as séries com os episódios de Acapulco na posição da reprise entre o final de 78 e o começo de 79, ao invés da posição correta que era lá no meio da temporada de 77. Qualquer emissora que fosse comprar séries depois disso e fosse exibir nessa ordem da Televisa
ia passar os episódios de Acapulco lá no final da temporada de 78, justamente tornando assim como se fosse o último episódio com o Kiko mesmo. Só que na realidade, esse não foi nem o último episódio exibido com o Kiko originalmente. O último mesmo naquela época foi a parte 3 de Os Espíritos Zombeteiros da versão de 1977, que passou no começo da temporada de 79, logo depois desses de Acapulco. E para ver o tamanho dessa confusão aí que a Televisa fez, o episódio do Chapolin Acapulco continua sendo distribuído na sua ordem correta, lá no meio da temporada de 77. Então é isso. Os episódios de Acapulco não foram os últimos que o Carlos gravou com o elenco do Chaves. Foi essa confusão aí com a reprise e a atual distribuição da Televisa que gerou essa lenda. E no final, nem foi o último episódio exibido com ele lá na exibição original de 79. E ainda tem mais. Tem gente que fala que o clipe Boa Noite Vizinhança foi feito como uma homenagem do Chespirito para o Carlos Villagrán. Mas olha, quando o Carlos saiu das séries, ele saiu meio brigado ali com o Chespirito por conta da divergência que o Carlos queria fazer um programa lá na Televisa, um programa só dele, e o Chespirito disse que só se ele supervisasse o programa. O Carlos não aceitou essa condição e ele decidiu sair para fazer programa solo em outros países. E ficaria meio sem sentido ter uma homenagem para o Carlos Villagrán ali no final do episódio tão especial. E aliás, a música nem cita o Carlos nem fala naquela cena, então não faz o menor sentido essa lenda. E aí, ficou claro? Então, quando alguém te disser que os episódios de Acapulco são os últimos que o Kiko fez no Chaves, isso não é verdade. O último episódio que ele fez no Chaves foi a escolinha do Professor Girafales no final da temporada de 78. E no Chapolin foi o episódio O Rei do Disfarce, também da temporada de 78. Então é isso, pessoal. Curtiram mais essa curiosidade aqui no canal do Fórum Chaves? Por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, de ativar as notificações para receber os próximos vídeos, de se inscrever no canal e continuar acompanhando mais vídeos aqui do Fórum Chaves. Até a próxima!